paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa última lição desta revista do terceiro trimestre de 2020. A lição de hoje é a lição 13, Perseguido, mas não derrotado. O texto áureo se encontra em Salmo 56, verso de número 4, que diz: Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei que me pode fazer a carne. Verdade aplicada, uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da lição: primeiro, mostrar que Deus sempre nos socorre. Segundo, apresentar a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras. O texto de referência se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, 25, 26, 27 e 30. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de nós, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aleluia. Vamos aqui para a introdução da nossa aula. Hoje vamos estudar como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo o fortaleceu para enfrentar prisões, açoites e perseguições. Apesar de todas essas coisas, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. No tópico primeiro, nós temos como o assunto principal o seguinte: um chamado em meio às perseguições. O apóstolo Paulo, o legado que ele deixou para nós, é de uma biografia que é admirada por muitos pelo fato dele sempre estar disposto, ele sempre esteve disposto a realizar com excelência a obra de Deus. E aqui a gente tem no subtópico 1 e 1 que diz uma transformação milagrosa. Como é sabido de todos, o apóstolo Paulo, ele antes de sua conversão era um perseguidor dos cristãos. Ele era um fariseu zeloso que procurava com todas as suas forças, todas as suas energias, tentar parar aquele movimento da pregação do Evangelho por parte dos cristãos. E ao ter um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e ter sido chamado por ele, ele se converteu e deixou de ser um perseguidor para ser um zeloso propagador do Evangelho de Cristo, E todos reconheciam nele essa grande mudança. Então isso mostra para a gente que todo cristão, a partir do encontro que ele teve com Cristo e uma mudança radical no seu caráter, ele passa a refletir o caráter de Cristo. 1 e 2. Sua missão era maior do que sua dor. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios e passou por muitas perseguições, muitas afrontas, muitos desprezos, muitas dificuldades na sua carreira ministerial. Ele sofreu muito, mas nunca desistiu de sua missão, que era de pregar, principalmente ali, aos gentios.
Então, essa história da vida de Paulo nos mostra que a dor, a dificuldade, as perseguições, as adversidades também não podem nos engessar, não podem nos paralisar. Devemos estar sempre dispostos a fazer a obra do Senhor, mesmo que às vezes isso nos custe dificuldades diversas, como aconteceu com o apóstolo Paulo. E aqui no 1:3 fala: a luz brilhou nas trevas. Então o apóstolo Paulo, né, como a gente já disse anteriormente, ele anunciava o evangelho do Senhor Jesus aos que estavam em trevas, né? O apóstolo Paulo, ele tinha isso como um foco para a sua vida, a anunciar o evangelho às pessoas, né? Essa chamada de Paulo para anunciar o evangelho, ele passar da condição de perseguidor a perseguido, isso nos mostra muito, né? Isso nos ensina muito. A pregação do evangelho, anunciar Cristo às pessoas, muitas vezes não é uma tarefa fácil, mas vamos fazer como o apóstolo fez, nunca desistiu da sua missão, ele entendia que ele tinha um chamado específico, mesmo em meio às perseguições. Então vamos olhar aqui o tópico 2. O tópico 2 fala socorro em tempo de crise. O apóstolo Paulo, no início de sua chamada, pelo fato dele ter sido um terrível perseguidor dos cristãos, ele teve uma certa dificuldade, né? Então ele viveu um período ali de isolamento. As pessoas olhavam para ele com olhares de desconfiança. E havia na igreja primitiva um homem chamado Barnabé que gozava, né, de muito prestígio na igreja, de muito respeito. E ele então, né, uniu-se a Paulo, ajudou Paulo a superar essa dificuldade e o apresentou aos irmãos. Então, nas horas de dificuldade, sempre Deus vai colocar alguém ao nosso lado para nos ajudar, como fez colocando Barnabé na vida de Paulo. Aí no 2:1 fala crise política. Muitos cristãos na época de Paulo, né, principalmente ali nos dias de Nero, sofreu muitas perseguições, né? Os cristãos chegaram a ter sido acusados de ter colocado fogo em Roma. Os cristãos, né, por não reconhecerem o imperador como divindade, como Quírios, como Senhor, eles tinham muitas dificuldades, né? Alguns chegaram a ter sido acusados por um crime chamado de lesa Estado, por não reconhecerem a figura do imperador como divindade. Porém, né, a igreja, ela, por não aceitar, né, essa imposição, ela sofreu muitas perseguições. E essas perseguições acontecem até os dias de hoje, né? Tanto no sentido coletivo, envolvendo a igreja, quanto no sentido individual, pessoal. Então não existe uma promessa para os cristãos que eles não sofrerão, não terão sobre eles perseguições, né? Mas devemos acreditar que Deus está conosco, independentemente das dificuldades. Crise econômica, né? A igreja primitiva foi grande responsável em ajudar os pobres daquela época do Novo Testamento. Inclusive o apóstolo Paulo, ele sempre tinha essa preocupação de fazer coletas e enviar para os irmãos mais pobres, né? Principalmente aqueles de Jerusalém. E isso fala conosco também, né, a partir desta história de Paulo, que diante das crises econômicas, principalmente aqueles que estão na igreja, devem contar com a igreja, né? Então a igreja, no sentido coletivo, e nós como cristãos, no sentido pessoal, particular, devemos nos preocupar com aqueles que estão sofrendo algum tipo de necessidade e, dentro da nossa possibilidade, tentar socorrê-los. E a questão da crise espiritual enfrentada por Paulo
foi a questão das heresias. Em Éfeso, por exemplo, Paulo, ao orar por uma menina e ela ter sido liberta, ele sofreu, mais Silas, né, açoites, prisões, e Deus os livrou de maneira milagrosa. Havia no contexto do Novo Testamento, né, uma grande crise espiritual envolvendo diversos tipos de idolatrias, paganismos, e o apóstolo Paulo, sempre consolidando a sua fé em Cristo, escrevendo as suas cartas, ensinando, tentando trazer as pessoas para o caminho correto. Então, também na igreja, né, a igreja teve momentos de crises espirituais, e o apóstolo Paulo sempre na sua tentativa de ajudar. Então assim também, né, é na atualidade. Enfrentamos dias difíceis, dias de diversos tipos de crises política, econômica e espirituais, mas é necessário cada um de nós fazer sua parte, tentando ajudar naquilo que é possível. Vamos aqui para o tópico 3. O tópico 3 fala a provisão de Deus em tempos difíceis. Mesmo diante das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou, Deus cuidou do apóstolo Paulo. E Deus também vai cuidar de cada um de nós. No 3:1 fala, devemos confiar no Senhor. Né? Paulo foi preso, como eu disse anteriormente, por ter expulso, né, o espírito de uma jovem. Esse espírito era um espírito de adivinhação, e essa jovem dava muito lucro aos seus senhores. Foi preso, foi espancado, mas a confiança dele foi plenamente no Senhor. Tanto é que ele e Silas cantaram na prisão. Então, mesmo nos dias muito difíceis, como foi o caso aqui que eu citei de Paulo e Silas, a nossa confiança deve estar no Senhor. E assim como o Senhor fez um grande milagre libertando Paulo e Silas daquela prisão, também há de fazer nas nossas vidas. Nada pode nos separar do amor de Cristo, né? A vida de Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo passou por prisões, espancamentos, apedrejamentos, naufrágios, emboscadas, né? Roubos, insônia, fome, perseguição, solidão, doença, etc. Mas Paulo nunca desistiu de servir a Deus, porque ele entendia que nada podia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós também tenhamos essa convicção. Por mais que soframos, por mais que tenhamos dificuldade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por último, né, não deixe o medo destruir seus sonhos. O medo, né, todo ser humano ele tem, né, medo. O medo é até um sentimento de proteção, vamos assim dizer. Mas aquele medo paralisante, né, nós não podemos deixar ele nos dominar, porque nós confiamos no Senhor, sabemos que do Senhor vai vir a nossa vitória. Então esse medo paralisante não pode destruir os seus sonhos. Assim como não destruiu os sonhos do apóstolo Paulo, também não pode destruir os nossos sonhos. Concluindo, para uma melhor compreensão, devemos entender que os dias de Paulo não eram melhores do que os dias de hoje. No entanto, Paulo superou as crises buscando refúgio em Deus. Assim também devemos ter a fé necessária para descansarmos no Senhor. Então, que Deus abençoe sua vida. A nossa próxima escola bíblica de terça vai ser presencial lá na nossa igreja, a de Anhanguera, a rua Santa Vitória, quadra 8, lote 4, bairro Anhanguera, Goiânia, e daremos início, né, às ministrações, melhor dizendo, da nova revista do quarto trimestre, e a lição de número 1 será a necessidade de restauração na alma. Vamos falar sobre a estrutura do ser humano, o ser humano como obra-prima da criação e o quadro atual da alma humana. Se você puder estar conosco na próxima terça-feira, será uma alegria receber você em nossa congregação. Deus abençoe a sua vida.
Fiquem com Deus.